existência de uma proposta comercial. Pois é, todo contrato precede uma proposta, no qual uma parte oferece à outra seus produtos ou serviços. Nessa proposta, geralmente é incluso a descrição do que está sendo oferecido, os prazos e o preço. No contrato estão previstas todas as condições para fechar negócio e, caso o comprador ou tomador de serviço aceite, a desistência gera consequências. Sobre essas consequências previstas, quem vai explicar para a gente é o Dr. Júlio Moraes Oliveira, que é professor e advogado. Doutor Júlio, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Doutor, para a gente começar essa conversa, eu queria que o senhor explicasse a proposta comercial. Ela é um documento com regras e que as duas partes concordam, ou essa proposta ela faz parte ainda de um momento prévio à contratação? Olha, sobre a questão da proposta, a gente tem que dividir ela em dois principais aspectos. A gente tem a oferta regulamentada pelo Código Civil, que a gente tem regras específicas para esse tipo de oferta, e a gente tem a oferta ou a proposta regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem uma outra previsão com regras específicas também. Com relação à oferta, por exemplo, no Código Civil, que está prevista nos artigos 427, essa proposta, né, que a pessoa oferece para um outro contratante, normalmente ela vincula. A gente tem algumas exceções lá no Código Civil com relação à não vinculação dessa proposta, mas normalmente ela vincula. E a consequência natural, normalmente, desse tipo de contrato, desse tipo de oferta, é que o contratante precisa muitas vezes pagar uma entrada, um sinal. E aí, na maioria das vezes, né, se há essa obrigatoriedade desse sinal, dessa entrada, se você desiste do contrato, você perde o direito a esse sinal, a essa entrada que foi dado como um início de pagamento. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, a situação já é completamente diferente. A oferta vincula, independente do meio que ela seja oferecida para o consumidor, pode ser pela internet, pode ser pela televisão, pode ser por um contrato, pode ser por um anúncio, tá? E as consequências são completamente diferentes do Código Civil. Então, a gente precisa dividir essas duas situações para poder ficar claro para os ouvintes aí. Quando há essa proposta comercial, né? Quem está ali contratando, ou então, pelo menos pesquisando, ele é obrigado a contratar o serviço ou a comprar com essa proposta? Não. A proposta é uma oferta, né? Você oferece ali as suas condições de pagamento, de prestação de serviço. Então, o contratante não é obrigado a concordar, né? Então, ele vai verificar realmente se aquilo cabe dentro do orçamento, se ele pode, se aquilo se adequa às suas necessidades. E aí, se ele aceitar, aí sim, né, que vão ter as consequências do contrato. A gente tem que pensar o seguinte: a proposta comercial do Código Civil, por exemplo, ela é muito livre às cláusulas contratuais. Então, eu posso estipular multa em caso de desistência, eu posso estipular sinal como condição de entrada da proposta. Então, isso tudo fica muito livre. Já no Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem algumas restrições com relação a essa oferta. E aí tem que seguir normalmente aquilo que determina o CDC. Para exemplificar e ficar mais fácil, doutor, o senhor conseguiria exemplificar mesmo o tipo de proposta que aplicaria o Código Civil e um outro tipo de proposta que aplicaria o CDC? Quando a gente pensa no Código Civil, a gente está falando de propostas contratuais entre particulares, entre duas pessoas, né, normais, ou então entre duas empresas. Aí você tem a aplicação do Código Civil. Então, as regras para essa oferta, elas são mais livres, os contratantes podem estipular as cláusulas que bem entenderem, não há muitas regras previstas no Código Civil para isso. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que vai comprar um produto de uma empresa, e essa pessoa é considerada como um consumidor, aí a regra já é muito mais rígida, porque a oferta no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, ela vincula o proponente, e ele tem que cumprir a oferta da forma que ele anunciou. Senão, o consumidor pode exigir, por exemplo, o cumprimento forçado daquela oferta de acordo com o artigo 35. Então, assim, a diferença é o tipo de contrato e as partes que estão envolvidas nessa relação. Se forem particulares, é o Código Civil. Se for uma pessoa e uma empresa, né, uma relação de consumo, a gente tem a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor para essa situação. Até porque o consumidor é a parte mais fraca da relação e precisa de uma proteção maior, não é, doutor? Sim, sim. Inclusive, com relação à oferta no Código de Defesa do Consumidor, se ela for feita por telefone, pela internet, ou seja, fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de 7 dias para se arrepender dessa oferta. Então, por mais que ele tenha aceitado a oferta, né, pela internet ou por telefone, ou essas de catálogo, que a gente costuma ver bastante por algumas empresas, ele ainda assim tem um prazo de 7 dias para se arrepender daquela oferta que foi feita. No Código Civil, se a oferta foi feita ali entre presentes, normalmente não há um prazo mais de arrependimento. E aí o arrependimento vai se adequar às questões contratuais, ou seja, se tiver multa, vai ser aplicado multa, se tiver sinal, normalmente o contratante vai perder o sinal que ele deu de entrada ali. Agora, doutor, quais são as dicas para se ter uma proposta com segurança jurídica? Bom, a primeira coisa para se ter uma proposta aí com uma certa segurança jurídica é você ler o conteúdo da proposta. Toda proposta, seja ela no Código Civil, seja ela no Código de Defesa do Consumidor, ela vai te trazer informações importantes ali para você poder estabelecer o seu contrato. Então, sempre que uma pessoa for realizar um contrato, aceitar uma determinada proposta, guarde esses documentos. Se for na relação de consumo, se for uma publicidade, guarde a publicidade para depois você poder mostrar. E se for num contrato civil, entre dois particulares, você vai ter ali o contrato, a proposta inicial, que normalmente é documentada. Então é importante você ler aquilo com cuidado, ver quais são as consequências, ver quais são as penalidades possíveis, e refletir um pouco sobre aquilo. A questão que diferencia muito as duas situações do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor é porque geralmente na relação de consumo, essa proposta ela é muito mais agressiva, ela é muito mais, você está em todos os lugares, na internet, na televisão, então o consumidor muitas vezes se sente assediado pelo fornecedor. Na relação civil não, é uma proposta muitas vezes que você está querendo fazer ali um negócio que você precisa, comprar uma casa, comprar um outro tipo de equipamento, então é uma situação mais tranquila do ponto de vista do contratante. Muito bom. Sobre a proposta comercial e os efeitos do não cumprimento dela, eu conversei com o Dr. Júlio Moraes Oliveira, que é professor e advogado. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição de vocês.